777 Partners não teria conseguido levantar o dinheiro para completar compra do Everton ING. Terça-feira, 5 de dezembro de 2023, 21h14. Quase 3 meses depois de anunciar a compra do Everton, o fundo de investimentos norte-americano 777 Partners, que é dono da SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, ainda não conseguiu levantar o dinheiro para completar o negócio. A empresa prometeu pagar ao iraniano Farhad Mashir um total de 550 milhões de libras, 2,9 bilhões de reais, pelo controle acionário, 94,1% de participação, do tradicional clube da Inglaterra. Só que agora dúvida se a transação realmente sairá do papel. Além de transferir o dinheiro para a conta do atual proprietário, a 777 Partners precisa convencer também 3 instituições diferentes: Premier League, Federação Inglesa de Futebol e um órgão fiscal do governo do Reino Unido, de que possui recursos suficientes para administrar um time da primeira divisão local. Falta dinheiro. Antes mesmo do anúncio da aquisição do Everton, a 777 Partners já era vista com desconfiança na Inglaterra. Em julho, uma reportagem da revista norueguesa Josimar Futebol apresentou um depoimento anônimo de um ex-funcionário do fundo afirmando que ele não é tão capitalizado assim e sempre se utiliza do mesmo aporte inicial como garantia para todas as aquisições que faz. O próprio Vasco já teve problemas para receber o aporte prometido pelo seu proprietário. Em outubro, a empresa norte-americana correu o risco de perder o controle do futebol do clube porque atrasou em um mês o repasse de 110 milhões de reais previstos no contrato de venda da SAF. Para tentar levantar o capital necessário para viabilizar a compra do Everton, a maior empreitada do grupo até o momento, a 777 Partners chegou a procurar bilionários que já são credores do clube inglês, por conta de empréstimos anteriores, e lhes ofereceu ações em troca de injeção de dinheiro. Só que a resposta dos possíveis investidores foi negativa, o que aumentou os rumores de que o negócio talvez nunca se concretize. Além da situação ainda indefinida do Everton, a 777 Partners é acionista majoritária de outros 6 clubes: Vasco, Genoa, Hertha Berlim, Red Star, França, Standard Liège e Melbourne Victory. Nenhum deles tem brigado por títulos em campeonatos de primeira divisão. O fundo também tem uma pequena participação no Sevilha, mas sem direito a controle dos rumos do time. A crise do Everton. Com a saúde financeira debilitada por conta de anos de administração ruim e do pesado investimento feito na construção de um novo estádio, o Everton foi punido no mês passado com a perda de 10 pontos no campeonato inglês por desrespeitar regras do fair play financeiro da Premier League. A sanção foi aplicada porque o clube registrou um prejuízo de 124,5 milhões de libras, 665 milhões de reais, na soma de 3 temporadas consecutivas, acima do teto de perdas de 105 milhões de libras, 561 milhões de reais, estabelecido pela entidade. Desde então, torcedores do Everton têm realizado vários protestos contra o órgão que organiza a primeira divisão inglesa. A principal reclamação está relacionada ao fato de processos de possíveis violações das regras financeiras envolvendo Chelsea e Manchester City estarem sendo analisados há anos, ainda sem nenhuma punição, pelo menos no campo. Apesar da recente perda de pontos, do caos econômico no qual está metido e da nebulosidade que paira sobre seu futuro, o Everton vive um bom momento dentro de campo. A equipe de Liverpool venceu 5 das últimas 8 partidas que disputou: Bournemouth, West Ham, Burnley, Crystal Palace e Nottingham Forest, e estaria em uma confortável 12ª colocação se não fosse a punição imposta pela Premier League. Graças a essa sequência de bons resultados, o time dirigido por Sean Dyche tem a chance de sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada do inglês. Caso vença o Newcastle na quinta-feira, chegará a 10 pontos e poderá ultrapassar o Luton Town, deixando para trás o grupo do descenso. Fonte UOL. Semafor é um site de notícias fundado em 2022 por Ben Smith, ex-editor-chefe do BuzzFeed News e colunista de mídia do The New York Times, e Justin B. Smith, CEO do Bloomberg Media Group. Fed investiga investidor esportivo 777 sobre fluxos de dinheiro.
Fed é o Sistema de Reserva Federal, em inglês Federal Reserve System, também conhecido como Federal Reserve ou simplesmente como The Fed. É o sistema de bancos centrais dos Estados Unidos. O promotor federal que ganhou uma condenação contra Sam Bankman-Fried está supervisionando uma investigação do Departamento de Justiça sobre o comprador esportivo 777 Partners, cujo envolvimento com investidores dos Estados Unidos levantou questões sobre suas finanças já obscuras. Nicholas Royce faz parte de uma equipe do Departamento de Justiça, que investiga se o 777 violou as leis de lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, entre outras infrações em sua rápida ascensão de um investidor desconhecido em acordos legais de montante fixo, para um proprietário de equipes esportivas em todo o mundo, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. O Distrito Sul de Nova York, onde os principais casos de fraude financeira tendem a chegar, está discutindo uma investigação conjunta com a polícia de Miami, onde o 777 está sediado, disseram algumas das pessoas. A Corte Federal do Distrito não quis comentar. Uma porta-voz dos promotores da Flórida não retornou um pedido de comentário. Anúncio. A 777 começou a comprar equipes esportivas medianas na Europa e na América Latina nos últimos anos, mas assumiu o protagonismo neste outono quando fez uma oferta pelo Everton FC, um dos clubes de futebol mais antigos e com problemas financeiros da Inglaterra. As perguntas sobre a origem de seu dinheiro e a saúde de suas operações, que antes circulavam silenciosamente nos círculos do futebol, ganharam maior destaque nos mundos esportivo e financeiro. A Semafor informou que grande parte do dinheiro da 777 vem de várias operações de seguros, grande parte bancada por uma seguradora norte-americana cujo CEO detinha influência significativa sobre suas operações em pelo menos uma ocasião, recebeu um empréstimo pessoal da empresa. Royce processou uma série de casos de alto perfil, incluindo a condenação do fundador da Nikola, Trevor Milton, o julgamento de Steve Bannon por supostamente roubar doações para construir um muro na fronteira e o caso contra o primeiro executivo farmacêutico acusado criminalmente de tráfico de opioides. A investigação do Departamento de Justiça está em seus estágios iniciais e pode não levar a novas ações. Em resposta a um pedido de comentário, um advogado que representa a 777 disse que a empresa considera que essas acusações esdrúxulas e prejudiciais foram deliberadamente programadas para minar suas atividades comerciais em andamento, incluindo o período contínuo de aprovações regulatórias para a proposta de aquisição do Everton FC. As perguntas continuam a se acumular em torno da 777, que deixou de ser uma curiosidade do mundo do esporte para se tornar uma empresa de investimentos com uma série de dívidas não pagas, dezenas de entidades financeiras interligadas e um sócio silencioso de uma empresa de seguros dos Estados Unidos, um setor rigidamente regulamentado que se tornou um foco para os vigilantes financeiros. O negócio de aposentadoria e seguro de vida chamou a atenção das empresas de investimento privado, que veem seus prêmios de apólices como combustível para aquisições e outros negócios mais arriscados. Há também a questão das negociações significativas de partes relacionadas da 777, uma categoria que tende a chamar a atenção das autoridades policiais. Reportagem da Semafor e outros mostram uma teia de trilhas de dinheiro muitas vezes circulares, incluindo um empréstimo de ida e volta que acabou sendo usado para comprar um condomínio de luxo em Miami. As atividades da 777 ainda podem ser de interesse de outros órgãos governamentais. 2 de seus maiores financiadores são companhias de seguros de Utah. Um porta-voz do comissário do estado disse que analisa e examina regularmente a condição financeira das seguradoras que regula. Isso ajuda a garantir que eles estejam prontos e aptos a pagar os sinistros de seus segurados. À vista de Londres, a Autoridade de Conduta Financeira, principal regulador financeiro do Reino Unido, também está revisando a 777, que não forneceu recursos financeiros auditados para apoiar a compra do Everton, informou o The New York Times. A empresa de investimentos também deve passar por um teste de adequação com o campeonato inglês, que no mês passado aplicou ao Everton uma penalidade de 10 pontos por violar as regras financeiras da liga. Essas alegações não têm relação e são anteriores à oferta da 777 e à preocupação em torno de como ela tratou os pagamentos de juros de sua montanha de dívidas.